Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pitada de Bíblia. E antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar esse like. E também, se você puder, estar compartilhando esse vídeo com mais alguém, vai nos ajudar bastante. Também vai nos ajudar bastante se você adquirir um dos nossos materiais que estão aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que quando você adquirir qualquer um desses materiais, você vai estar nos ajudando a nós lançarmos o nosso primeiro livro, que é esse livro aqui, que fala sobre salvação, com uma linguagem super acessível, tá bom? E você vai estar nos ajudando a lançar esse livro assim que você comprar qualquer um dos nossos materiais que estão aqui na descrição desse vídeo. Além disso, você vai também poder estar nos ajudando, caso você não queira adquirir nenhum dos nossos materiais que estão aqui na descrição, mas você quer nos ajudar a nós lançarmos esse livro, eu estarei deixando aqui a nossa chave Pix para você estar nos ajudando, tá bom? Então vamos para mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe você através desse conteúdo. A paz do Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa terceira lição deste nosso terceiro trimestre de 2025. Estamos estudando a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, e dessa vez nós vamos estudar uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nosso textual e a verdade prática estão aí na tela, gostaria de convidar você a ler conosco. Diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ora, porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, isso aqui é importante, ou santidade, fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo de número 12. Isso aqui é importante porque Pedro, ele direciona a glória para Jesus e não para ele. Isso aqui é extremamente importante porque o apóstolo Pedro, ele poderia, em um momento como esse, usar esse momento, para divulgar sua imagem como líder, como pregador pentecostal que era o apóstolo Pedro, mas em vez disso não. Em vez disso, ele direciona a atenção do povo para Jesus. Ele dá glória a Jesus. Ele diz para o povo: esse homem aqui que vocês estão vendo, ele não está andando por causa da minha santidade. Ele não está andando por causa do meu poder. Ele não está andando por causa da minha virtude, mas sim por causa de Jesus. Quem fez isso por esse homem foi Jesus. Nós fomos, no caso Pedro e João, apenas instrumentos na mão de Deus. Toda a glória, toda a honra e todo louvor pertence a Jesus. Isso aqui é maravilhoso, isso é uma lição extraordinária para todos nós. É um tempo em que as pessoas investem tanto em imagem, em divulgação de imagem. Eu entendo a importância que as pessoas dão a isso, mas Pedro, ele nos mostra aqui que toda glória, toda honra, todo louvor tem que ser direcionado para Jesus, porque somente Ele é digno. A verdade prática nos diz o seguinte: a verdadeira ação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Essa é a pregação bíblica, a verdadeira pregação bíblica. Dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. E nós vamos estudar sobre a fidelidade da igreja em pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora caminhar para a nossa introdução. Eu convido você a ler comigo e aí vai ficar mais dinâmico e tudo. Vamos ler. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica. Então o autor ele já começa a nos dizer como nós identificamos uma igreja bíblica. Como é? Seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira
valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Então o ensino, o culto, o louvor, a adoração, o serviço, tudo isso não tem o homem no centro, mas sim Jesus. Os louvores exaltam Jesus, o serviço exalta Jesus, os dons exaltam Jesus, os ministérios ali que compõem a igreja, eles exaltam a Jesus, o culto é para Jesus, as programações festivas são para Jesus, tudo é para a glória de Jesus. Além disso, a igreja usa toda a sua programação para pregar o Evangelho do Senhor. Porque é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Ela não menospreza o poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. Ela incentiva os membros a serem cheios do Espírito Santo, a buscarem o Espírito Santo, e dessa forma a pregação da igreja precisa ser cheia do poder do Espírito Santo. E a pregação bíblica ser cheia do poder do Espírito Santo não significa que os pregadores irão pregar gritando, berrando ao microfone, de forma que ninguém entenda a pregação. E também isso aqui não significa que os pregadores, eu estou pregando cheio do poder do Espírito Santo. Aí ele fala 10 minutos em uma linguagem compreensível e o resto da mensagem é só em língua estranha que ninguém vai conseguir entender. Não é isso que é pregar no poder do Espírito Santo. Essa lição ela vai nos ajudar a vermos uma igreja bíblica que prega no poder do Espírito Santo. Então convido você a continuar aqui, que essa lição tem muito a nos ensinar para a glória de Deus. Nosso primeiro ponto dessa lição, nós iremos estudar a igreja que prega as Escrituras. O centro da pregação, a base da pregação, são as Escrituras Sagradas. Sem as Escrituras Sagradas, a pregação não honra a Deus. Mas quando a igreja prega com base nas Escrituras, essa pregação honra a Deus, Deus se manifestará, o poder de Deus se manifestará e acontecerá coisas grandiosas para a glória do Senhor, Deus dos exércitos. Nosso primeiro subponto, as Escrituras revelam a Deus. Então, por que a pregação da igreja verdadeira ela é baseada nas Escrituras? Por que a igreja prega as Escrituras? Primeiro, porque as Escrituras revelam Deus. É bem verdade que a natureza também revela a Deus. É bem verdade que a criação revela a Deus. O universo, os céus, os mares, a natureza, os animais irracionais, revela a Deus. É verdade. Mas a fonte de revelação especial de Deus são as Escrituras. Ao lermos as Escrituras, nós vamos perceber a existência do Deus Todo-Poderoso, o amor desse Deus, a misericórdia desse Deus, a graça desse Deus, que busca restaurar o homem, busca o homem perdido para salvar esse homem, para dar uma nova vida a esse homem, para fazer esse homem participante da natureza divina. Então as Escrituras revelam Deus de forma especial. E a criação, a natureza, vai revelar Deus de maneira geral. É isso que nós chamamos de revelação geral de Deus, revelação especial de Deus. Revelação geral, a natureza, a criação revelam Deus de uma maneira geral. Já as Escrituras são a revelação especial de Deus. Então a igreja prega as Escrituras porque as Escrituras revelam Deus. A igreja não fica falando, anunciando mensagens do folclore. Não fica anunciando ficção científica. O que a igreja prega é as Escrituras, porque as Escrituras
revelam Deus. As Escrituras revelam o Senhor. Não tem nada mais trágico na igreja do que quando ela para de pregar as Escrituras e volta a sua atenção para anunciar outras coisas, quando na verdade ela devia estar pregando as Escrituras, porque as Escrituras revelam Deus. A mensagem do apóstolo Pedro é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Então, quando Pedro ele faz a sua pregação em Atos dos Apóstolos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo de número 11, a mensagem de Pedro é completamente baseada nas Escrituras. Só que para Pedro basear a sua mensagem nas Escrituras, Pedro tem ao menos de conhecer as Escrituras. O que acontece hoje é que nós estamos vivendo uma desinformação acerca das Escrituras Sagradas. Nós temos pessoas que se congregam conosco, nossos irmãos em Cristo, que eles não sabem o que é o Evangelho. Eles não sabem qual é a causa da morte de Cristo. E isso é terrível. A mensagem precisa ser baseada nas Escrituras. A igreja precisa pregar as Escrituras. E Pedro demonstra ter conhecimento das Escrituras, domínio das Escrituras. E a mensagem que o apóstolo Pedro prega é uma mensagem simples, não é uma mensagem sofisticada, complexa, não. É uma mensagem simples, a mensagem que o apóstolo Pedro prega, mas a simplicidade da mensagem não significa dizer que a mensagem que o apóstolo Pedro prega não é poderosa. Porque às vezes nós criamos uma ideia que a pregação poderosa é aquela pregação complexa, aquela pregação difícil de nós entendermos. Só que o apóstolo Pedro ele mostra totalmente o contrário. Não é o contrário. A mensagem, para ela ser poderosa, ela tem que ser baseada nas Escrituras, porque não é a complexidade da mensagem que dá poder para a mensagem. O que dá poder para a mensagem é ela ser baseada nas Escrituras. E olha como Pedro ele usa trechos das Escrituras Sagradas para fundamentar a sua pregação. Por exemplo, quando nós abrimos a palavra de Deus em Atos, capítulo 3, versículo de número 23, o apóstolo Pedro diz assim: acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Pedro está citando Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 19. E Gênesis capítulo 22, versículo 18, ele cita no versículo 25, quando ele diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então ele está criando o caminho para apontar para Jesus. No versículo 23, ele diz que vai surgir um profeta no meio do povo. Vai se levantar um profeta no meio do povo. Quando chega no versículo de número 25, ele diz que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Aqui no versículo 18, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Uma conexão com o Salmo 22, versos 1 a 31. E quando chega no versículo de número 18, ele também faz uma conexão com Daniel, capítulo 9, versículo 26. Então veja quanto conteúdo bíblico o apóstolo Pedro está usando. Ele está usando a lei, e está usando os profetas, e também está usando o inário oficial de Israel, que é Salmo. Então ele pega Gênesis, ele pega Deuteronômio, ele pega o livro de Salmos, ele pega o livro de profeta, como Daniel, e ele junta tudo para apontar para Jesus, para mostrar o plano da salvação de Deus para o povo de Israel, para as pessoas que estavam ouvindo. Então a pregação de Pedro é uma pregação bíblica, é uma pregação
poderosa, porque ela está baseada nas Escrituras, e ela estando baseada nas Escrituras, ela revela Deus, o Senhor. Nosso segundo ponto fala sobre, subponto, né? Fala sobre as Escrituras testemunham de Jesus. A igreja prega as Escrituras porque as Escrituras revelam Deus e porque as Escrituras testemunham de Jesus. Elas dão testemunho de Cristo. As Escrituras apontam para Jesus desde o começo, desde Gênesis. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro das Escrituras. A pregação bíblica da igreja, a igreja pode pregar no Antigo Testamento, a igreja pode pregar em Salmos, a igreja pode pregar o livro de Jó, a igreja pode pregar o livro de Isaías, a igreja pode pregar o livro de Cantares, a igreja pode pregar o livro de Gênesis, pode fazer uma pregação baseada em todos os 66 livros da Bíblia. Só que a igreja não pode esquecer de algo fundamental: falar de Jesus. A igreja necessita falar de Jesus. A igreja foi chamada para anunciar o Evangelho. E o centro do Evangelho é Jesus. O centro da mensagem de salvação é Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. O assunto principal da Bíblia é Cristo. Cristo está revelado em todos os 66 livros da Escritura Sagrada. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso. Veja só o que o apóstolo Pedro diz. Veja o que ele diz. Versículo de número 17. Capítulo 3, versículo de número 17. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Ou seja, isso que eles fizeram na ignorância, Pedro está dizendo, Deus estava cumprindo o que ele já havia anunciado pelos profetas. Muito bem, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então Pedro, ele está falando de Gênesis, ele fala de promessas, ele fala dos profetas, ele fala dos salmos, mas o foco de Pedro é Jesus. Ele aponta para Jesus, ele leva a atenção do povo para Jesus. Aquele que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês ignoraram, esse é o Cristo. Esse é o Salvador. Tudo isso que aconteceu já estava predito pelos profetas. Então, para vocês só tem uma saída. Arrependei-vos. Arrependei-vos para que sejam cancelados todos os vossos pecados. Então, a pregação de Pedro, ela aponta para Jesus, glorifica Jesus, honra Jesus, e a nossa pregação deve ser assim também. As programações nas nossas igrejas deve ser assim também. Apontar para Jesus, honrar Jesus, glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a pregação da igreja é baseada nas Escrituras? Porque as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação, ela revela Deus, ela testemunha de Jesus e ela mostra o problema do pecado e o confronta. Essa mensagem, ela não é popular. Essa mensagem é acerca do pecado. Certa vez, eu estava em um determinado ambiente, pregando a mensagem de Deus, convidado para pregar um almoço beneficente que teve muita gente reunida, graças a Deus. Eu fui pregar a mensagem do Evangelho. E eu fui anunciar o Evangelho. E antes de anunciar o Evangelho, eu mostrei o problema do pecado. E teve lá alguns irmãos que não gostaram de eu ter falado a respeito do pecado. Lá naquele lugar, disseram que não era o lugar apropriado para se falar de pecado. E em minha defesa, eu disse que
todo lugar é lugar de se falar sobre o pecado, porque o pecado é a maior desgraça da raça humana. Então o pecado, ele deve ser falado, ele deve ser mostrado. A pregação tem que mostrar o problema do pecado. O pecado deve ser confrontado, e é isso que a pregação bíblica faz, e é isso que o apóstolo Pedro aqui está fazendo. Só que essa mensagem não é popular. Muitas pessoas não gostam disso, não gostam dessa mensagem, onde o problema do pecado ele é mostrado, é revelado, é confrontado. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoel, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também uma mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Então a pregação, ela denuncia o pecado, mostra o problema do pecado, não só isso. Ela mostra para as pessoas que eles devem responder a essa mensagem de alguma forma. Ou devem responder a essa mensagem de maneira negativa, virando as costas para a mensagem e indo de encontrar o pecado, ou de maneira positiva, virando as costas para o pecado e abraçar a mensagem do Evangelho. Mas para fazer isso é necessário arrependimento. Então a mensagem do Evangelho confronta o pecado. As Escrituras revelam Deus, as Escrituras testemunham de Cristo e as Escrituras confrontam o pecado, e é por essa razão que a igreja prega as Escrituras. A igreja de Jerusalém foi uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Partindo para o nosso segundo ponto, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. O Espírito Santo capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Pedro estava cheio do Espírito Santo, porque Pedro já havia sido cheio do Espírito Santo em Atos 2, na lição passada, que nós estudamos no Pentecostes. Pedro foi cheio do Espírito Santo, foi revestido com o poder do Espírito Santo. Então, quando Pedro ele prega em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro está cheio do Espírito Santo. E o que mostra isso é que Pedro, quando ele chega, ele diz para aquele coxo, paralítico que estava ali na porta, esmolando. Pedro diz para ele: olha para nós, olha para nós. Isso é uma mensagem muito forte. Não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Para ter autoridade assim, só cheio do Espírito Santo, meu irmão. Então Pedro pregou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo capacita o mensageiro. É claro que isso aqui não significa que o mensageiro vai negligenciar a sua responsabilidade. Não, eu estou dependente do Espírito Santo, então quando eu for pregar a mensagem eu não vou me preparar, vou deixar o Espírito se mover. Lá na hora eu vejo o que o Espírito quer para me falar. Eu não me preparo, não estudo, não pego o texto com antecedência, estudo o texto, busco a Deus em oração. Não pode ser assim. A capacitação do Espírito Santo não nos permite negligenciarmos o nosso estudo das Escrituras, o nosso preparo, a nossa responsabilidade. Nós devemos nos preparar, nós devemos estudar, nós devemos esboçar a mensagem, nós devemos preparar a mensagem, mas nós devemos depender do Espírito Santo. Nós devemos ali estar na dependência do Espírito Santo.
e eu estudar, eu preparar minha mensagem com antecedência, não significa dizer que eu não estou dependendo da capacitação do Espírito Santo. Muito pelo contrário. Eu estou dependendo tanto da capacitação do Espírito Santo que é necessário eu estudar muito para que, quando eu for pregar a mensagem do Evangelho, eu pregue aquilo que o Espírito Santo quer que eu pregue. Eu fale aquilo que o Espírito Santo quis passar na mensagem. Aquilo que o Espírito Santo quis ensinar no texto bíblico que ele inspirou para estar aqui. Então, nós temos que estudar. Nós temos que nos capacitar. Agora, nós devemos, claro, logicamente, depender da capacitação do Espírito Santo, depender da graça do Espírito Santo, depender do poder do Espírito Santo, porque é Ele quem dá vida à mensagem. É Ele que unge a mensagem. Então não adianta nada eu estudar bastante, eu passar madrugadas inteiras acordado, estudando, preparando uma mensagem, e na hora eu me achar autossuficiente e não depender do Espírito Santo. A minha mensagem não vai ter vida, por mais bonita e bela que ela seja, não vai ter vida, não vai gerar frutos, não vai atingir o seu propósito, porque eu não estou dependendo da graça, da misericórdia, do amor, da benignidade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele capacita o mensageiro, mas isso não significa dizer que ele anula a nossa responsabilidade de estudarmos as Escrituras. O próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo que ele deveria estudar as Escrituras, porque ele deveria ensinar as Escrituras para outras pessoas com fidelidade. E como ele poderia ensinar as Escrituras para outras pessoas com fidelidade se ele não estudasse as Escrituras? Então nós temos que estudar as Escrituras para nós pregarmos as Escrituras com fidelidade no poder do Espírito Santo. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. A mesma forma como o apóstolo Pedro fez, o apóstolo Paulo também fez. Também cheio do Espírito Santo, também fixou os olhos em um paralítico, assim como está acontecendo aqui no capítulo de número 3 de Atos, aconteceu também no capítulo 14, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, e também houve cura, e também houve restauração, e também houve salvação. Glória a Deus por isso. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. O Espírito Santo inspira o pregador a pregar. O Espírito Santo dá vida, dá poder à pregação, ele unge a pregação. E quando a pregação ela não tem essa ação do Espírito Santo, ela é apenas um discurso vazio, que não tem poder nenhum sobre a alma humana. Mas pregar não é fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Isso é pregar no poder do Espírito Santo. O Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. Então o Espírito Santo aponta para Jesus. Então se eu estou pregando cheio do Espírito Santo, se eu estou pregando direcionado pelo Espírito Santo, a minha pregação vai apontar para Jesus. Minha pregação não vai exaltar os meus feitos. Minha pregação não vai exaltar a minha intelectualidade, minha inteligência, minha sagacidade, a minha sabedoria, e seja lá quais forem os adjetivos que você preferir usar. Não. Minha pregação vai apontar para Jesus. A minha pregação vai mostrar que o povo deve glorificar Jesus, adorar Jesus, honrar Jesus. Para lá que minha pregação aponta, para Cristo e este crucificado e ressuscitado.
rejeitado. A pregação glorifica a Jesus. A pregação ungida pelo Espírito Santo glorifica a Jesus, tá? Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções, como infelizmente existem alguns pregadores hoje, que eles querem ser o centro das atenções. Pedro não. Pedro deixa claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Olha o que ele diz: varões israelitas, porque vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós? Estavam assustados, olhando. Pedro diz: por que vocês estão tão maravilhados assim? Por que vocês estão olhando tanto para nós? No caso, para Pedro e para João. Vocês estão olhando para nós pensando que foi pelo nosso poder ou pela nossa santidade que nós fizemos esse homem andar? Vamos ler o versículo 13? Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O que Pedro está dizendo? Eu e João somos testemunhas. Nós somos testemunhas de que Jesus está vivo, de que Jesus ressuscitou. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo foi fortalecido. O que Pedro está dizendo? Jesus, o justo, o autor da vida, que vocês traíram, que vocês entregaram a Pilatos, que vocês recusaram soltá-lo, porque Pilatos queria soltar, mas vocês pediram um homicida no lugar de Jesus. Foi esse Jesus que deu saúde para esse homem. O que Pedro está fazendo? Pedro está saindo do centro das atenções e está colocando Jesus no centro das atenções das pessoas. Da mesma forma, hoje, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Você consegue, você vai fazer, você isso, você aquilo, eu isso, eu aquilo. Não, isso não passa de um discurso humano. Isso não passa de um discurso filosófico, emocionalista, humanista. Pregação bíblica coloca Jesus no centro. Pregação bíblica é Jesus no centro. Jesus faz, Jesus é. Jesus é aquele que salva, Jesus cura, Jesus distribui dons para a igreja, Jesus morreu, mas Jesus está vivo, Jesus curou paralíticos, Jesus curou cegos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus purificou leprosos, Jesus restaurou a saúde de muitas pessoas, Jesus ainda salva, Jesus ainda quer salvar, Jesus um dia vai voltar. Isso é a pregação bíblica, é Jesus no centro. Ela aponta para Jesus, ela glorifica Jesus. Então qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro deve ser rejeitada. Deve ser rejeitada pela igreja. Deve ser rejeitada. Que isso fique... Eu quero dar ênfase nisso. Toda pregação que tira o foco de Jesus deve ser rejeitada. Deve ser rejeitada. Deve ser excluída dos nossos púlpitos as pregações que tiram o foco de Jesus e levam o foco para o homem. Da mesma forma, nós temos que fazer com os louvores. Os louvores triunfalistas, que falam, que exaltam o homem e tudo mais, não falam de Jesus, não falam da cruz, não falam dos atributos de Cristo. É pobre, biblicamente falando, é pobre, teologicamente falando. Devemos excluir essas músicas dos nossos púlpitos também. Porque não é só a pregação que deve honrar Jesus. O louvor deve honrar Jesus. O culto deve honrar Jesus. As programações eclesiásticas devem honrar Jesus.
a nossa vida deve honrar Jesus. Tudo tem que ser para a glória de Jesus. Tudo tem que ser para a glória de Jesus. E bendito seja o Senhor para todo sempre. Terceiro e último ponto. A igreja prega a esperança vindoura. A igreja prega o arrependimento aqui e agora. E a igreja anuncia que esse Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos vai voltar. A igreja anuncia a esperança vindoura. Primeiro subponto, alerta a uma sociedade indiferente e sensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na primeira pregação, lá em Atos 2, para que eles se salvassem daquela geração perversa. Agora, ele reconhece que aquela também era uma geração ignorante. Capítulo 3, versículo 17. Repara como Pedro é um pregador, meu irmão. Veja só, vamos continuar a leitura, nós paramos ainda há pouco no versículo 16, vamos continuar. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes foi por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então o que Pedro está fazendo? Pedro reconhece que aquela era uma geração ignorante, uma geração sem conhecimento. E Pedro agora está revelando a eles o verdadeiro conhecimento. O conhecimento da cruz. O conhecimento de Jesus. Não como aquele carpinteiro que muitos deles conheceram, mas como Senhor, como Cristo, como Filho de Deus, unigênito, como o Senhor de toda a criação, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. A quem? As pessoas que são insensíveis às coisas espirituais. As pessoas que não conhecem realmente a Deus. Nosso segundo subponto, a promessa da segunda vinda de Cristo. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Nós paramos no versículo de número 18, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que vos foi designado Jesus. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Jesus vai voltar. Jesus vem para levar o seu povo. A igreja não é um povo sem esperança. A esperança da igreja está viva para todo sempre. A esperança da igreja triunfou sobre a morte. A esperança da igreja triunfou sobre o pecado. A esperança da igreja triunfou sobre o inferno. A esperança da igreja triunfou sobre o túmulo. A esperança da igreja triunfou sobre o diabo e seu império. A esperança da igreja triunfou sobre o pecado. A esperança da igreja está viva para sempre, porque a esperança da igreja é Jesus. Então, em um mundo sem esperança, nós pregamos a esperança em Jesus de Nazaré. Nossa conclusão desta lição maravilhosa. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado.
Viu o que ele diz? Na exposição do texto. É pegar o texto, ler o texto, explicar o texto que você leu e aplicar esse texto à vida dos seus ouvintes. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras Sagradas. Então, que Deus, meus irmãos, nos ajude a nós sermos uma igreja que pregue o Evangelho. Que Deus nos ajude a nós expor com fidelidade a mensagem salvífica de Cristo. Então, quero incentivar você a buscar o Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas estranhas, que você seja dominado totalmente pelo Espírito, liderado pelo Espírito Santo, e que o Espírito lhe use para você pregar e testemunhar de Jesus até que ele venha. Então, até a nossa próxima aula, permitindo Deus que o Senhor continue abençoando a sua vida grandemente. A paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem com Deus.